gostaríamos agora de ouvir a Vanessa, o casal aqui, a Vanessa e o David. O que Deus fez na vida de vocês. A paz, boa noite. Eu não sei nem como começar, mas foi assim, ó, o encontro foi tremendo e o reencontro foi sobrenatural. A maneira que Deus trabalhou na minha vida e acredito que na vida do meu esposo também, como a gente estava conversando ali. Já fomos líderes em outra denominação e acabamos parando no meio do caminho, ficando engessados, que nem diz a pastora. E aí a gente passou pelo encontro, passou pelo reencontro ontem, hoje, e a gente vê Deus trabalhando assim, ó, curando feridas, sarando, trazendo à tona assim, toda aquela vontade de trabalhar, a vontade de estar na obra, ajudando os irmãos, ajudando os pastores. Aquela chama reacende de novo. E em mim já tinha reacendido um tempo atrás. Um dia Deus usou a irmã Vanessa, não sei se ela está aí, do Naigor, falou comigo. Eu estava pedindo uma resposta para Deus, sentada ali no meio, e ela passou e falou comigo. E quando o pastor chamava, você que já trabalhou, vem aqui, eu me ardia assim, ó, saí de lá correndo e vim aqui. Mas Deus não falava com ele. E aí eu dizia assim, meu Deus, por que tu só fala comigo? Por que não fala com ele? Ele nem sabe disso. E eu perguntava para Deus, por que só em mim isso e nele não? E eu creio assim, ó, Deus falou, e vamos para o TLC, em nome de Jesus. E você, líder, se pensa em desistir, não desista. Porque depois para voltar é muito difícil. É muito difícil a volta. Mas quando Deus toca no coração da gente e reacende a chama de novo, é maravilhoso, é sobrenatural. Esse é meu testemunho. Os líderes deles, os amigos, familiares. Amém. Boa noite, Igreja Paz. Nós realmente vivemos momentos sobrenaturais deste final de semana. E eu sei que a alegria do Senhor, a unção, a graça do Senhor se renovou na vida de todos nós. Então nós escolhemos um casal que fez para estar testemunhando e também alguém que serviu, que foi para servir, que é a irmã Lola. E eu só conheço ela por Lola. E ela já foi na minha célula, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro de Lola. É a irmã Loreni, viu, irmãos? Vocês que não sabem, é Loreni. Né? E ela vai contar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dela, amém? Bom, boa noite, a paz. Eu estou aqui através da evangelização do meu filho. Ele me trouxe assim, me fez eu conhecer esse Jesus, esse Deus que eu conheço agora, esse Deus vivo. E orei muito, e tem pessoas aqui da igreja que me ajudaram muito a orar, porque eu vinha sozinha orar pelo meu marido, para ele estar comigo, porque eu vinha sozinha, mas vinha assim com o Diego, quando o Diego não podia, eu vinha e o marido trazia. Aí ele me trazia aqui, e na volta eu tinha que arrumar uma carona, porque ele ficava meio revoltado, que ele não gostava, né? Então, aí eu orei bastante, as pessoas me ajudaram a orar e tal, né? Aí um dia eu levei uma surpresa, num domingo de manhã, eu escolhi vir de manhã para não ter que voltar de carona, né? Aí ele chegou assim, eu me assustei, eu não consegui ouvir mais nem a ministração, porque ele sentou do meu lado, daí eu digo, meu Deus, que isso, né? Ele está aqui. E hoje eu trabalhei muito assim, sabe, no encontro. Estou assim satisfeita do que eu fiz, porque eu estou cheia de Deus, sabe? Apesar de não ouvir as ministrações assim como eu gostaria, mas na hora que eu fui ali nas ministrações ali no final, né? Deus me mostrou assim uma nova criatura, sabe? Assim nele, um homem assim cheio de glória. A glória que eu venho buscando, ele tem em dobro, sabe? Assim, sabe? Ei, e antes, queridos, e antes que o irmão venha aqui, eu queria soltar um videozinho ali que o pessoal preparou. Nós muito oramos na célula pela irmã Lola, pelo irmão Adão, e realmente assim a gente se surpreendeu ontem com ele. Vocês já viram aqui um pouquinho, mas olha esse homem ontem, pode soltar. Em nome de Jesus.
homem que trabalhou. Pense num homem, numa pessoa, num senhor que trabalhou nesse reencontro. O irmão Adão, ele é de surpreender. E aí, ainda à noite, e a gente vê uma cena dessa, quando a maioria estava até meio assim, né, cansado, me aparece o irmão Adão no meio, no meio do negócio, e não parava de dançar. Não parava de dançar. Porque o Senhor Deus faz isso, Ele dá força ao cansado. Ele restaura, Ele dá vigor àquele que não tem vigor algum. Deus faz isso. E eu queria chamar o irmão Adão aqui. Vamos ver se ele está por aí. Está por ali. Vem dançando, irmão Adão. Ah, ele é uma vitória do Senhor nessa igreja, queridos. Oh, aleluia. Ele é uma bênção do Senhor. É uma bênção do Senhor. E nós muito oramos na célula por esse casal. A irmã Lula chegava e dizia: ore por ele, orem pelos meus filhos. E nós orávamos. E hoje ele é um sonho que se torna realidade, amém? Que idade o senhor tem, irmão? 62. 62 anos, queridos. E às vezes nós com 20, 30, achando que é pesado, achando que é difícil. E eu tenho certeza, irmão Adão, se começasse um reencontro amanhã, o senhor vinha para trabalhar. E amanhã nós estamos fazendo 41 anos de casados. Olha aí. Glória a Deus. Deus abençoe, amém? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Amém? Ah, e vamos chamar então os amigos do irmão Adão, o pessoal que trabalhou com ele, a equipe, todos que quiserem abraçar. Ele quer falar. Eu só quero agradecer a Deus também por me dar o pessoal todo na minha frente. Os pastores, tudo que me deram apoio. Os da célula. Eu tenho só que agradecer a Deus por estar em cima desse altar aqui. Eu quero fazer muito na obra de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem abraçar o irmão Adão, depois ele vai pagar a janta, né, pastor? Ele vai mesmo. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, não tem como não sentir a presença de Deus com um testemunho assim, queridos. Não tem como não sentir. Então faça o encontro, faça o reencontro e venha trabalhar conosco, amém? Nós agradecemos a toda a equipe que trabalhou, a todos os irmãos que vieram, que fizeram um esforço para fazer esse reencontro. Aqueles que não conseguiram, certamente no próximo estarão todos inscritos para a honra e glória do Senhor, amém? Aplauda o Senhor e vamos receber então a nossa pastora, aplaudindo ao Senhor Jesus com alegria. Durante o mês de junho, nós estivemos falando sobre o Sermão do Monte. Como bem disse o pastor, é um dos sermãos, ou melhor, o sermão mais importante já feito por alguém. E nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. Nenhum filósofo, nenhum historiador, sociólogo, pensador, poeta, seja lá quem for, fez algo semelhante. E durante esse mês, essa mensagem foi escrita pela pastora Luísa. Nós meditamos sobre as bem-aventuranças. Nós vimos a importância da voz do Senhor Jesus para aquela multidão que vinha de longe para se assentar aos pés do Senhor. E não foi diferente lá no Sermão do Monte. A multidão veio para ouvir a voz do Mestre, para ouvir a voz suave e doce, a voz preciosa do nosso amado Mestre. E ali elas se colocaram, e ali elas se colocavam diante do Senhor, as grandes multidões, para ouvir o que Cristo tinha para falar. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: ouça o que Cristo tem para falar. Queridos, a multidão vinha e estava atenta à mensagem do Senhor Jesus. E ali naquele monte também estavam os discípulos, aqueles que andavam com Cristo mais de perto. Eles estavam ali aos pés do Senhor para também ouvir o sermão,
para ouvir a instrução. E aí, nos primeiros versículos nós vimos as instruções, a instrução do Mestre acerca da nossa condição humana. Aí Jesus fala aos mansos. Aí Jesus fala da importância da mansidão na vida de um ser humano. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pacificadores, porque verão a Deus. Bem-aventurados são aqueles que são injuriados por causa de Cristo, porque eles receberão do Senhor o melhor. Bem-aventurado. No início do sermão nós vemos as bem-aventuranças. Depois Cristo segue nos dando instrução acerca da nossa oração, como devemos orar, como devemos nos achegar a Deus, com coração contrito, com um coração quebrantado. Quantos estão nessa noite aqui com um coração quebrantado? Não podemos chegar diante do Senhor de qualquer forma. Não podemos chegar diante de Deus orgulhosos ou presunçosos. Não, nós precisamos chegar a Deus com um coração humilde. Precisamos chegar diante do Mestre sem nenhum conceito pré-estabelecido, sem nenhum preconceito. Precisamos chegar diante do Mestre com um coração quebrantado, diga amém. E aí o Senhor segue e Ele nos dá instrução acerca de como nós devemos nos portar, de como deve ser a conduta do cristão. Jesus segue instruindo de que a intenção do coração vale tanto quanto qualquer atitude cometida. Ah, queridos, no Antigo Testamento, a pessoa, ela cometia um delito, ela cometia um pecado, e ela, somente quando ela cometia esse pecado, ela cometia o ato, era tido como um ato, deixa eu ver a palavra mais certa, o pecado consumado. E muito bem, eu não estava te achando aqui, meu amor. Mas que coisa boa que tu estás aqui. Oxe! No Antigo Testamento, então, quando alguém cometia um pecado, o ato estava consumado. Muito obrigada. Te amo, tá? No Novo Testamento, vocês gostaram do beijinho, né? Ah, rapaz. No Novo Testamento, o que Cristo diz? Que o ato não precisava nem ser cometido, não precisava nem ser consumado. Só a intenção do coração já valia tanto quanto o ato. Diga misericórdia. Só o fato de eu olhar e julgar, só o fato de eu desejar outra pessoa que não fosse o meu cônjuge, já estava ali, o ato estava consumado. Ah, Cristo, Ele vem na raiz do problema da humanidade. Ele vem e fala do coração do ser humano. Cristo vem e fala da intenção do coração. E Ele segue o sermão nos ensinando a orar, a jejuar e vários princípios que nós, como igreja do Senhor, precisamos colocar em prática todos os dias. O Sermão do Monte, para nós, ele deve ser lido, talvez, eu acho que uma vez por mês, né? Mais do que isso, todos os dias. Deve ficar lá como um sermão de cabeceira, para que possamos meditar nele todas as noites.
Ali também Jesus ensina como cuidar do próximo, como olhar para o próximo. Ah, queridos, mas ele encerra esse sermão lá no capítulo 7. E agora eu quero que você abra sua Bíblia lá no capítulo 7. Que no capítulo 7 nós vamos, agora entra a ministração. Nós vamos falar nessa noite, encerrando este mês, sobre as nossas escolhas. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, você pode deixar. E nós vamos acompanhar esses versículos que seguem. E aí, a partir desses versículos, Jesus nos instrui sobre 2 caminhos, sobre 2 portas. Igreja, amados, você que está aqui, quem sabe hoje pela primeira vez, nos visitando nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos tomar uma posição diante do Senhor. Que verdadeiramente nessa noite pudéssemos avaliar como está a nossa vida diante do Senhor Deus. Como está a nossa vida diante da nossa família, como está a nossa vida diante da sociedade aí fora, como está a nossa vida como cristão. E nessa noite eu lhes convido a fazer a maior escolha das suas vidas, que é optar por fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. É muito difícil escolher. É muito difícil. Eu lembro na minha infância, na minha juventude, eu fui uma pessoa que tinha muita dificuldade em escolher. Talvez por temperamento, personalidade, traço de caráter, por as minhas vivências, não sei. Mas eu tinha grande dificuldade em escolher entre um caminho, entre outro, entre um objeto, entre outro. Eu tinha isso. Eu lembro que quando eu vinha da escola, eu ficava pensando, eu vou por qual rua agora? Qual é a rua que eu vou estar mais protegida? E eu ficava assim, até chegar na esquina, não sabia para qual rua que eu ia. Misericórdia, né? É muito sofrimento para um ser humano só. Só que agora eu estou falando de escolhas para a nossa vida. É difícil tomar decisões e escolher o melhor caminho, é difícil, sim. Mas nós precisamos optar por fazer a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus seja mais difícil no início. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos aqueles que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Vamos falar sobre as portas primeiro. Queridos, talvez na tua frente estejam muitas portas. Talvez diante de você estejam muitos caminhos, muitas opções. Quem sabe você está aqui nessa noite e está pensando em deixar de seguir a Cristo. Quem sabe você tem pensado, está muito difícil para mim, ou tem valido a pena realmente servir a Cristo. Como disse a irmã, cadê a irmã que testemunhou? A primeira irmã que testemunhou aqui. Está ali. É tão difícil voltar. É tão difícil deixar a Cristo, entrar pela porta errada, escolher o caminho errado e depois voltar para Cristo. É muito difícil, é muito mais difícil. Por isso eu digo a vocês nessa noite, se passou pela sua cabeça a intenção de deixar
a Cristo e andar por outra porta, por outro caminho que não seja o caminho do Senhor Jesus, eu digo a você: volte para a porta que é Cristo e volte para o caminho que é Cristo, porque Ele é a verdade e a vida. É o que diz a palavra acerca do Senhor Jesus. Não há outro caminho a não ser por Ele. Não há outro caminho, amada igreja. Se passou esse pensamento por sua cabeça, por sua mente, reavalie. Deus lhe chama nessa noite para reavaliar a sua posição e voltar ao caminho do Senhor, e voltar, porque é muito difícil quando nós deixamos a Cristo. É muito mais difícil para voltar. Queridos, faz 20 anos que eu aceitei ao Senhor Jesus. Fazem 20 anos. E eu não me arrependo um dia sequer. Eu não me arrependo um dia sequer. Eu lembro que nós escolhemos a Cristo lá em Marabá, lá no sul do Pará. Nós escolhemos entrar pela porta que Cristo estava abrindo. Nós escolhemos entrar pelo caminho que Cristo estava nos oferecendo. E nossa casa estava arruinada. Nossa casa estava desorganizada. E no momento em que nós entramos pela porta que Cristo estava nos oferecendo, Deus começou a organizar a nossa vida. Deus começou a colocar as coisas no lugar. Mas eu digo mais: foi a partir do momento em que nós passamos a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus. Enquanto nós não obedecíamos aos princípios lá do Sermão do Monte, a nossa vida continuava da mesma forma. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, olhe para ela, olhe no fundo dos olhos dela e diga assim: você quer realmente mudar a sua vida? Então esteja atento ao que Cristo tem ensinado a você e os pratique. Olhe para ela e diga isso. Caso contrário, nós seremos apenas espectadores na grande multidão. Olha, igreja, estaremos apenas como espectadores na grande multidão. O pessoal que estava aqui, que começaram a testemunhar do reencontro, falaram: eu quero trabalhar para o Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós queremos servi-lo de todo o coração, de toda a alma. Nós queremos nos entregar. Mas enquanto nós permanecemos como espectadores, nada acontece, nada muda. As coisas permanecem do mesmo jeito. Precisamos dar um passo para Cristo e entrar pela porta que Ele está nos oferecendo. É estreita a porta, é estreita. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha um quadro na casa de uns conhecidos nossos que falava sobre essa porta estreita, sobre esse caminho largo e sobre esse caminho estreito. E era mais ou menos assim aquela tela. Uma multidão imensa indo para um caminho largo e tinha um parque de diversões. Alguém já viu essa tela aí? Tinha um parque de diversões e aquela multidão indo para o parque de diversões e aquele caminho estreito, pouquinhas pessoas indo assim, iam ao encontro de Deus, e Deus assim era uma luz, se não me engano, né? E eu pensava assim: meu Deus do céu, mas esse caminho estreito aí está muito sem graça. Como é que eu não vou mais ir num parque de diversão? Cristo está falando muito mais do que aquela tela, é muito mais. A porta larga e a porta estreita é muito mais do que aquilo ali. A porta estreita é muito mais do que ir em direção ao parque de diversões.
é muito mais. É princípios, é conduta, é vida com Deus. É amar o semelhante como a nós mesmos. É se entregar a Deus acima de tudo e servir ao Senhor independente das nossas escolhas. É renunciar os nossos próprios desejos para fazer a vontade do Senhor Deus. Diga graças a Deus. É muito mais. Quando Jesus fala da porta estreita, Ele fala de um caminho, de uma porta que nos conduz à presença do Pai. E que precisamos renunciar a tudo aquilo que nos faz mal. Que nos faz mal, queridos. Que nos faz mal. Diga amém. Tudo aquilo que desconstrói o ser humano. Tudo aquilo que nos torna seres sem nenhum valor. Qual porta você tem escolhido? Qual caminho? E aí Jesus segue falando sobre dois profetas, o falso profeta e o verdadeiro profeta. Ah, queridos, nós queremos servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso aqui é para nós, igreja. Isso é para nós. Isso fala da nossa conduta como cristãos. Isso fala do que temos pregado. Isso fala do que temos vivido. Às vezes nós queremos servir a Deus de qualquer jeito. Será que nós vamos entrar no céu de qualquer jeito? Enquanto Deus nos fala que nós precisamos ter coração puro e mãos limpas. E aí nós ouvimos aquilo que nos convém. E aí isso fala do falso profeta. Aquilo que nos convém. Às vezes nós pegamos um versículo da Bíblia e nós distorcemos aquele versículo como nos convém. A nosso favor. Sem levar em consideração todo um contexto. Quinta-feira nós teremos um simpósio aqui. Eu já vou fazer propaganda para o simpósio. De interpretação bíblica, de hermenêutica. Vocês todos estão convidados. Vai ter alguns versículos polêmicos. Nós vamos, os hermeneutas aqui, né? Vão discorrer sobre alguns versículos e a importância de levar em consideração o contexto na qual ele foi escrito, para quem foi escrito. Você está convidado, 19h30 na quinta-feira. Queridos, muitas vezes nós usamos isso a nosso favor. A nosso favor. Usamos a nosso favor a palavra. E no entanto, queridos, nós precisamos usar a palavra na íntegra, para que ela seja viva, para que ela traga vida aos nossos corações. Amém? Existem pessoas que elas escutam de tudo, e elas escutam principalmente o que lhes convém. Nesses últimos dias nós vamos ver pessoas pregando, pregadores, profetas, falsos profetas, pregando a palavra de forma errada, distorcida. E aí nós precisamos ficar atento. Eu fico pensando, e o pastor às vezes ministra sobre isso, que às vezes nós deixamos a casa aqui e nós andamos por aí procurando profecias e procurando alguém que fale ao nosso coração aquilo que nós queremos ouvir. E às vezes ouvindo a palavra de forma errada. E deixamos de vir à igreja. E deixamos de estar aqui. Em comunhão uns com os outros. Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra que aqui está sendo ministrada.
Não dê ouvidos, não dê ouvidos. Queridos, às vezes nós não precisamos nem sair por aí, mas às vezes um livro qualquer falando tanta besteira, tanta heresia, e nós ali ficamos lendo aquilo ali, nos alimentando de tanto lixo. Ou então ligamos a televisão, sabe? E ficamos ouvindo também aquilo que não está edificando. Vamos pensar sobre, vamos dar valor. Olha, queridos, assim, ó, nesse reencontro, quem participou sabe que é palavra em cima de palavra. É Bíblia do início ao fim. Quem não quiser ouvir a Bíblia, nem vem. Porque é Bíblia do início ao fim. É a Bíblia sendo falada. Não somos uma igreja perfeita. Não é isso. Não estou fazendo apologia a isso, não. Mas estou falando de que aqui nós nos sentamos para partilhar a palavra. Você faz isso nas células, né? Você se assenta para partilhar da palavra. Você vem para a igreja para ouvir a palavra. Então não se alimente, não vá atrás de heresias que são faladas pelos falsos profetas. Diga amém, amada igreja. Aí Jesus diz mais que a árvore será conhecida pelo seu fruto. Nós somos como árvore. Onde estão os nossos frutos? Onde estão os nossos frutos, igreja? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: onde estão os teus frutos? O que nós temos feito? Tão pouco, tão pouco, tão pouco. Onde estão os nossos frutos? Será que nós precisamos vir para o reencontro para dizermos aqui: eu quero trabalhar, eu quero te servir, eu quero te buscar, Senhor. Eu quero fazer tua vontade, eu quero ir aos perdidos, eu quero ir àquelas pessoas que necessitam da tua palavra. Eu quero ir àqueles que estão chorando. Eu quero ir àqueles que estão lá, escravos do pecado, da doença. Ou estamos parados? Onde estão os nossos frutos? Onde está o nosso testemunho? Aonde está a nossa vida com Deus? Jesus falava de mansidão. Aí estão os frutos do Espírito. Mansidão, sermos mansos, sermos humildes, sermos bondosos, longânimos. Aí estão os nossos frutos. Vejo o Semepan lá. Agora eu olhei para a Laura e o Sandro e me lembrei. Eles estão lá nos hospitais. Queridos, agora eles arrumaram até umas fantasias, né? Achei o máximo aquela. É uma forma lúdica deles chegarem até as pessoas. Já dá uma abertura maior, né? Eles chegam lá vestidos. Queridos, se estão ali levando a palavra do Senhor, nós precisamos em todas as oportunidades levarmos a palavra do Senhor, a começar pelo nosso testemunho. Porque se o nosso testemunho for contra a palavra que nós estamos pregando, nem adianta pregar. Não adianta. Porque as pessoas vão dizer assim: eu te conheço, indivíduo. Eu sei quem tu és, eu sei o que tu faz. Não vem para mim com essa tua igreja. Não vem para mim com esse teu discurso. Não vem para mim com essa tua fala, porque eu te conheço. Mas quando nós verdadeiramente somos pessoas cheias do fruto do Espírito, as pessoas, elas vão olhar para mim e para você, e elas vão ir atrás de você. Elas vão, aonde você for, elas vão ir atrás. Elas vão dizer assim: ei, vem cá. Ei, pastora Ana, você pode orar por mim? As pessoas vão bater na porta da tua casa lá e vão dizer assim: ó, eu estou precisando da tua oração, porque eu tenho visto que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Diga amém.
Ou quem sabe as pessoas irão correr, irão dizer: não, não vem com o teu discurso, não vem com a tua Bíblia, não vem com o teu Deus, não vem com o teu Cristo, porque para ti ele ainda está crucificado. Oxe, quantas pessoas ainda carregam o Cristo crucificado? Quantas pessoas carregam o Cristo crucificado? A gente diz assim: não sou, eu sou cristão, eu sou evangélico, não carrego o crucifixo, mas vive uma vida como se Cristo ainda tivesse crucificado. Uma vida de julgamento, sabe? Julgando o tempo todo, com ciúme o tempo todo, com ira, com inveja, com raiva, com rancor. Aquele ser humano briguento que ninguém aguenta estar perto. Experimenta passar 1 hora de oração por dia, que você vai ver que a sua vida, a sua conduta, seu modo de ser vai ser outro. Experimenta. Ai, queridos, experimentemos. Nós precisamos experimentar isso todos os dias. Se passarmos 40, 50, 1 hora de oração, nós vamos nos levantar de lá cheios de Deus, porque nós estaremos com Deus. E aí sim o céu se faz presente na terra, através das nossas vidas. Através das nossas vidas, igreja. Amém. Aí sim a sua conduta vai ser diferente. Você não vai ser briguento, você não vai ser rancoroso. Não, você vai liberar teu coração para aqueles que necessitam do teu perdão. Você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de proferir uma ofensa contra alguém. Você vai pensar sobre o pré-julgamento que você estiver fazendo de outra pessoa. Você vai dizer: meu Deus, mas esse não é minha conduta, essa não é minha vida, essa não é a santidade que o Senhor tem para mim. Diga graças a Deus. Você vai pensar antes de cometer qualquer ato que desaprove a tua conduta cristã. E você vai dizer: isso aqui eu não vou fazer, porque isso não me pertence mais, porque isso não é meu. Amém, queridos? A árvore é conhecida pelo fruto. Aonde estão os nossos frutos? A começar por nós, dentro da nossa própria casa. Vocês reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não tem como. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá bons frutos. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Que Deus não nos encontre dessa forma, como a árvore ruim, sem frutos, porque seremos cortados e lançados fora. Assim serão pelos frutos que vocês serão reconhecidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, os que praticaram o mal. Ah, queridos, um dia nós estaremos diante de Deus. Por isso eu falo a vocês hoje sobre os 2 caminhos, sobre as 2 portas, sobre os 2 tipos de pessoa, de cristão, de profeta, daqueles que servem a Deus. Porque um dia nós não poderemos mais entrar diante do Senhor. Hoje ainda podemos, mas um dia não mais. Ou seja, pela vinda do Senhor Jesus, porque aguardamos a vinda dele. Ou quem sabe eu e você possamos passar por algum ser acometido por algum mal e morrermos. E aí sim nós estaremos diante de Deus
E não adianta, querido, se nós não praticarmos, não adianta. Olhe para mim, você que está aqui nessa noite. Se você lembrar só disso, não precisa lembrar de nada mais. Quantos estarão diante do Senhor Deus e dirão: Senhor, eu expulsei demônios, eu curei, eu falei em línguas, eu profetizei. Mas não basta só isso. Não basta só isso, queridos. Nós precisamos praticar a palavra. Não adianta. Quem é que disse? Foi a pastora Grazi ontem no encontro. Ela estava falando ali que bom se a gente saísse por aí falando em novas línguas, dançando, pulando na presença do Senhor. As pessoas iam achar loucura. As pessoas já acham, que os crentes oram alto, porque oram tão alto. Deus não é surdo, eu concordo plenamente. Mas nós somos mais barulhentos, Talvez pelo Espírito. Certamente que sim. Mas, queridos, não são essas coisas que nos trarão vida eterna, mas verdadeiramente praticarmos. Porque não adianta dizer a vocês: não fumem se eu fumo, não adulterem se eu adultero, não matem se eu mato. Você está me entendendo? Não adianta pregarmos aqui e perdermos a própria alma. Não adianta você sair pregando e não viver aquilo que você prega, porque não é vivo na sua vida, não faz efeito. A palavra de Deus só se torna viva em nós quando nós praticamos ela, senão ela não tem efeito nenhum. Ela só se torna viva. O verbo vivo, a presença do Senhor, só se faz quando nós praticamos, conhecemos. Conhecer a palavra até o diabo conhece. Foi uma das ministrações do pastor hoje aqui. O diabo conhece, o problema é que não a pratica. Estamos cheios de conhecimento e pouca prática. Cheios de conhecimento e pouca prática, cheios de leitura, cheios de conceito, cheios de conteúdo e pouca prática. E sabe o que nos levará para o céu? Não é o conteúdo, não é conhecimento simplesmente, mas a prática dele, conhecimento aliado à prática. Conhecimento mais prática nos levará às portas do céu. Amém, igreja? Nos levará às portas do céu. Escute, quando alguém expulsa demônio, não é no nome dela, é no nome de Cristo. E aí o demônio se submete, porque está o nome do Cristo vivo ali em jogo. Então não é por isso. Não é por isso. Precisamos realmente praticar a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Diga rocha. Aí a Bíblia está falando de duas escolhas novamente. Está falando de duas casas. Uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. Está falando de um homem prudente e um homem insensato, um homem tolo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Aonde estamos construindo nossa casa, igreja? Amados que estão aqui nessa noite, aonde estamos construindo? Será que estamos construindo aos pés do Senhor Jesus? Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aonde estamos construindo nossa casa?
Quais são os alicerces da nossa casa? É a rocha que é Cristo ou é a areia que é levada por qualquer vento? Que qualquer vento que vem sopra. Queridos, quando nós estamos firmes no Senhor Jesus, não é qualquer vento que nos derruba. E digo a vocês, pode vir o maior vendaval que for. Ah, Deus maravilhoso. Nós permanecemos firmes no Senhor. Diga amém. Nós permanecemos firmes no Senhor. Sabe, quando a nossa casa está firmada na rocha, podem vir as bobagens, as pessoas dizendo bobagem, e nós vamos permanecer firmes. As pessoas criticando, e nós vamos permanecer firmes. As pessoas jogando pedra, e nós vamos permanecer firmes. Sabe aquela pessoa que lhe persegue lá no trabalho, lá no serviço, que você não aguenta às vezes nem olhar para a pessoa, mas se você está firme na rocha, podem vir as injúrias, você vai permanecer firme e Deus vai te honrar e você vai ver a honra do Senhor. Diga amém. Nada vai abalar. Se houver no teu casamento, escute, um esfriamento, porque estamos sujeitos, os casais estão sujeitos a passarem por crises. Mas se nós estivermos na rocha, a casa não vai cair, o casamento não vai ser destruído. Pelo contrário, Deus vem com intervenção e renova o amor e restaura o amor que foi destruído por algum motivo. Deus faz isso o tempo todo, queridos. Deus faz isso. Deus faz com que nós possamos desfrutar de uma vida plena quando nossa casa está firmada na rocha. Nada me abala, nada abala você. Mesmo dentro da igreja, às vezes nós temos os nossos dilemas porque somos seres humanos e a igreja não é perfeita. Aí quando vem aquele dilema, aquela questão que você pensa assim, meu Deus, eu vou sair dessa igreja. Eu vou sair, eu vou ir para outro lugar, tem algum outro lugar que seja melhor. Aonde tem ser humano é tudo muito complicado, é tudo muito difícil. É assim no casamento, é assim na escola, é assim na faculdade, é assim no trabalho, é assim em tudo. Mas quando nós estamos firmes, queridos, nós conseguimos resolver os nossos dilemas com os nossos irmãos em Cristo de uma maneira sobrenatural, de uma maneira onde o perdão reina, aonde Deus restaura aquele laço afetivo entre aqueles irmãos em Cristo, de uma forma que a relação se torna ainda melhor. Diga graças a Deus. Por isso nós precisamos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, queridos. E por fim, queridos, Jesus, Ele desce do monte. Ele desce do monte. Quem vem ao encontro do Senhor? Os bons de Bíblia aí. Jesus termina o sermão, encerra lá e diz, olha, tá feito o sermão, agora vão e pratiquem. Escolham a escolha de vocês. É isso que Cristo está falando. Eu já fiz todo o serviço. Já vim, já desci dos céus para cheirar a poeira dessa terra imunda, para morrer na cruz, crucificado, sem culpa nenhuma dos pecados que vocês cometeram. Já venci a morte para que vocês tenham vida eterna. Foi só por isso que Cristo morreu na cruz, só por isso, meu Deus do céu. Isso é tudo. Isso é tudo. E aí ele diz, a escolha é de vocês. A escolha é de vocês. E ele encerra então o sermão
e vem alguém ao encontro dele, quem é que vem ao encontro dele? Vem um leproso e se atira aos pés do Senhor, e se derrama aos pés do Senhor. E Jesus não só cura ele, mas toca nele. Quantos de nós aqui que encontrássemos um leproso, alguém com hanseníase, nós iríamos tocar? Alguém que está leproso cheira mal. Alguém que está leproso é excluído da sociedade. E assim que viviam os leprosos naquele período. Excluídos, porque viviam cheirando mal, cheios de chagas, e ainda toda aquela doença que eles carregavam era contagiosa. Ninguém queria estar perto. Aí Jesus desce e ele, naquele ato, ele pratica tudo o que ele ensinou lá no monte. Ele pratica naquele ato ali, de tocar aquela pessoa que era intocável, que a sociedade não tocava mais, porque tinha aquele homem como impuro. Jesus cura ele, toca nele, e a vida dele se torna mudada. Nessa noite, nós que estamos aqui, Cristo diz a nós: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Se nós nos jogarmos aos pés do Senhor, como fez aquele leproso, e muitas vezes nós não estamos diferentes daquele leproso, nós estamos semelhantes, não com chagas visíveis, mas com chagas invisíveis, com feridas invisíveis na nossa alma, latentes que não fecham, feridas de mágoa, de rancor, de tristeza, de frustração conosco mesmo, porque já nem sabemos quem somos e qual é nosso propósito nessa terra. Mas se nessa noite nós nos jogarmos aos pés do Senhor, como fez aquele leproso, e dissermos: Senhor, Senhor, cura as minhas feridas, cura as minhas feridas, toca na minha vida, toca na minha vida. O Senhor Deus, o Senhor, o Cristo vivo, o Deus em forma de homem, Cristo que deixou os céus em nosso favor, se fez homem. Ele que podia tocar as estrelas do céu, que tinha o universo em suas mãos, se fez homem, desceu à terra, entrou num ventre materno, tão pequeno, lugar pequeno, sem espaço. Uma criança é gerada num espaço tão pequeno, tão escuro, tão úmido. E Cristo se sujeitou, Ele sendo Deus, Ele sendo o Filho único de Deus, Ele se sujeitou a essa condição humana, para que pudesse estar perto de mim e de você, para que pudesse estar perto de nós e dizer, e ser o nosso intercessor diante de Deus, e dizer: eu sei o que ela está passando, Pai, porque eu já passei por isso. Eu sei o que ele está sentindo, porque eu já passei por isso. Oh, Santo Deus, Cristo deixou os céus e veio sentir a poeira dessa terra. Sabe por quê? Para estar perto de você, para estar perto, para poder tocar em você, para poder tocar naquele leproso como ele o fez.
E hoje Cristo toca nas nossas vidas por meio do seu Espírito Santo, porque Ele subiu aos céus e Ele disse: eu enviarei a vocês um Espírito Consolador e Ele estará com vocês todos os dias e vocês poderão tocar em mim por meio dele. Se coloque em pé,